galera, bem-vindos de volta, professor Regis Ribeiro. Que legal, que bom encontrá-los aqui novamente. Parabéns por estar cumprindo com as obrigações. O PAS e o Vestiba já está atrás da porta, pronto para te receber. Se liga, tenho certeza que você está cumprindo com as obrigações. Hoje tem início da mostra de profissões. É muito importante você participar e tirar todas as dúvidas, mas chega de delongas. Saca só, Geometria Espacial 1, parte 3. Agora nós vamos ver prismas. Já peço desculpa pelo tempo, mas tudo que tem aí dentro é de suma importância. Bacana? Prepare todas as suas ferramentas, principalmente a sua apostila 3, porque vai começar. Que legal! Estrelando, professor Regis Ribeiro. É isso aí, galerinha do meu coração. Olha o Negrão, vos recebe de braços abertos. Sintam-se todos abraçados. O Negrão com muitas saudades. Esse formato tem que ser assim, com o início da geometria espacial, porque tem muitas informações geométricas que no quadro não vai ficar tão preciso e a gente vai perder muito tempo colocando isso lá. Beleza? Espero a sua compreensão aí. Vamos lá então. Geometria Espacial 1. Estamos na disciplina de Matemática 1 com o Negrão querido do coração. Parte 3. Agora nós vamos ver prismas. Tenha em mãos sua apostila 3, Matemática 2, página 29. Vamos lá. Prismas. São poliedros com duas faces congruentes e paralelas às bases, e cujas faces restantes, ou seja, as faces laterais, são paralelas. Então a definição de um prisma, você tem dois planos, o plano alfa e o plano beta, ambos planos paralelos. E aí você tem, no plano beta, um polígono, que este polígono do plano beta é congruente ao polígono que está contido no plano alfa. E os vértices ligados um a um, os correspondentes, vão determinar um prisma, ou seja, duas bases paralelas congruentes, e as faces laterais são polígonos, ou seja, são retângulos determinados pelos vértices também, que são paralelos. Ok? Bacana? E esses segmentos aqui sempre serão paralelos, ó. Ok? Bacana? Vamos lá. Classificação dos prismas quanto à inclinação. Então, o prisma é dito oblíquo, é aquele que apresenta as arestas laterais oblíquas aos planos das bases. Então você tem um plano que contém essa base e um plano que contém essa base. Aqui está uma aresta, ó, saca só. Uma aresta do prisma que ele vai estar determinando um ângulo com o plano da base, que é um ângulo menor que 90 graus. Ok? Automaticamente este prisma é oblíquo. Legal? E essa altura você vai pegar por olha aqui, ó, AL, que é a aresta lateral, vezes o seno desse cara. Porque seno de alfa é cateto oposto por hipotenusa. Aí você isola a hipotenusa, ok? Vai te dar cateto oposto multiplicado pelo seno do alfa. Bacana? Perdão, a hipotenusa multiplicada pelo seno de alfa. Show de bola? E o prisma é dito reto, é aquele que apresenta as arestas laterais perpendiculares aos planos das bases, ok? Então, quando você tem as suas arestas laterais perpendiculares aos planos da base, automaticamente vai ser perpendicular a esse plano e ao superior, porque eles são paralelos. E aí você pode dizer que o prisma é um prisma reto. Legal? Então, nesses casos aqui nós temos a aresta da base, que é igual ao lado da base, ok? A aresta lateral, que vai ser perpendicular às bases, certo? E a altura, que é igual à aresta lateral. Ok? Nesse caso, a altura sempre será igual à aresta lateral. Classificação dos prismas quanto à base. Agora o prisma vai ser dito um prisma triangular quando sua base for um triângulo, um prisma quadrangular quando sua base for um quadrilátero, um prisma pentagonal quando a sua base for um pentágono, um prisma hexagonal quando for um hexágono e assim sucessivamente. Quem determina o nome do prisma é o polígono que determina a base. Quando o prisma da base for regular, agora estamos falando de polígonos regulares. Quando o prisma da base for regular, o nome do prisma será acompanhado do termo
regular. Então, não só triangular, quadrangular. Vai ser acompanhado do termo triangular. Por exemplo, prisma triangular regular. A base é um triângulo equilátero. Legal? Prisma quadrangular regular. A base é um quadrado. Prisma hexagonal regular. A base é um hexágono regular. Legal? A seguir tem-se as representações dos 4 principais casos. Então nós temos aqui um prisma triangular reto. Simplesmente, ele só falou que a base é um triângulo e o prisma é reto. Então as arestas são perpendiculares às bases. Agora, prisma triangular regular, você já sabe nesse caso aqui, ó, por esse ângulo de 90 graus, você já sabe que ele também é reto. Porém, o triângulo da base é um triângulo equilátero, porque acompanha a palavra regular. Prisma quadrangular regular. Esse ângulo de 90 com a aresta e a base já fala que ele é reto. Bacana? Automaticamente a base quadrangular é um quadrado, porque é regular. Prisma hexagonal regular, além dele ser reto por esse ângulo da aresta com a base, as bases superior e inferior são hexágonos regulares. Show de bola? Seção nos prismas. A interseção de um plano com um prisma é chamada de seção. Agora vai um plano cortar o prisma em algum lugar, certo? É aquela determinada por um plano paralelo à base, é equivalente à base. Então, esta seção, aqui que ele está se tratando, é uma seção transversal, ou seja, ela é paralela à base, certo? A seção é paralela à base. Embora podem aparecer seções que elas podem pegar, o plano pode cortar o prisma sem ser paralelo. Mas, olha, não lembro de ter exercícios envolvendo o prisma quando essa seção não é paralela. Ok? Então, quando você tem um plano que cortou o prisma, a interseção do plano que cortou com o prisma te dá um polígono congruente ao polígono da base. E é chamado de seção. Ok? Transversal. Seção reta é aquela determinada por um plano perpendicular às arestas laterais. Agora, então, a seção reta, ela é uma seção transversal, porém, ela é perpendicular às arestas. Ó, nesse caso, como eu te disse, nesse caso não configura que ela é paralela aos planos da base. Ok? Vai te dar o mesmo polígono, mas não congruente agora. A não ser que o prisma for reto. Quando o prisma for reto e a seção for reta, o que é uma seção reta, professor? Quando ela é perpendicular às arestas laterais, ok? Então aqui ela é perpendicular às arestas laterais, mas esse prisma aqui é oblíquo, esse é reto. Então os dois polígonos são congruentes entre si. Agora, quando não é reta, quando a seção não é reta, mas ele fala que é transversal, porque o plano que deu a seção é paralelo ao plano da base, não será perpendicular à base se não for reto, mas os polígonos serão congruentes. Ok? Áreas. Vamos trabalhar agora as áreas dos prismas. Área da base. Então você já conhece o prisma. A área da superfície da base é igual à área da superfície da figura da base. Você já conhece, pode ser um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, o que for. Os principais casos são os seguintes. Quando a base é um triângulo, você tem a possibilidade de pegar a área como base vezes altura dividido por 2, ó, B vezes C dividido por 2, base vezes altura, se a base você for a altura relativa à hipotenusa, legal? Se for um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Por que, professor? Porque essa altura aqui é L raiz de 3 sobre 2. Essa altura é L raiz de 3 sobre 2. Base vezes altura vai te dar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Por isso que é 4 aqui, ó. Porque a base vezes altura é dividido por 2. E aqui você tem a área do quadrado, legal? Que é L ao quadrado. Então são os polígonos mais comuns que você já conhece. E lembrando que o triângulo também você consegue pegar por B vezes C, vezes o seno de A, dividido por 2, ou a fórmula do semiperímetro também. Bacana? E aqui nós temos um pentágono regular e um hexágono regular. Vou começar com o hexágono primeiro. O hexágono é o seguinte. Você sabe que a área de um triângulo equilátero... Por que equilátero, professor? Porque o hexágono regular, o lado é igual ao raio da circunferência que vai inscrevê-lo. O lado, é igual ao raio. Então é um triângulo equilátero. A área você já sabe que é L raiz de 3 sobre 4. Porém, eu tenho 6 triângulos exatamente iguais. Então a área do hexágono pode ser 6 vezes
área de um triângulo, que aqui vai te dar 3, L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, quando você for simplificar. Mas pode deixar assim. Olha o pentágono agora. O pentágono, você tem área da base vezes altura, dividido por 2 é a área de um triângulo. Você tem 5 caras desses. Lado vezes esse Rzinho aqui é o raio da circunferência inscrita, mas é apótema. Esse R aqui é igual a apótema, da mesma forma aqui, ó. Apótema. Então, basta você descobrir a apótema de um polígono regular, faz vezes o lado, tudo bem? Divide por 2, você tem a área de um triângulo. E aí você multiplica pela quantidade de triângulos. Então, nesse caso aqui, os polígonos regulares, é bacana você se ligar na seguinte forma. Você quer essa área aqui inteira, ó. Você não quer essa área aqui inteira? Então você vai fazer base vezes lado vezes apótema, tudo bem? Dividido por 2, vezes a quantidade de lados. Só que repara uma coisa, 5 vezes L é L mais L mais L mais L mais L. Legal? Então esse cara é o perímetro, sacou? 5 vezes L é L mais L mais L mais L mais L. Vezes apótema dividido por 2. Vezes apótema dividido por 2. Então a área de um polígono regular, olha só, a área de um polígono regular, você pode colocar como perímetro, que é o 2P. Perímetro vezes apótema dividido por 2. Ou seja, perímetro vezes apótema. A área de um polígono regular. Perímetro vezes, semiperímetro agora, ó. Semiperímetro vezes apótema. Semiperímetro vezes apótema. Bacana? Que aí dá certo. Tranquilo? Maravilha! Show de bola! É isso aí. Deixa eu apagar esse cara e vamos para o próximo quadro. Área lateral. Você já viu a área das bases, área lateral. A planificação de um prisma regular reto possibilita a percepção de que a medida da área da superfície lateral é a soma das medidas das áreas das superfícies dos retângulos que formam as faces laterais. E isso quando é um prisma reto. Se for oblíquo, vai te dar os paralelogramos, ok? É importante analisar os 3 principais casos para melhor compreender o cálculo da área lateral, ou seja, a área da superfície lateral. Se liga. Então aqui você tem um prisma triangular reto e nós estamos planificando esse camarada agora. E ele é um prisma triangular irregular ainda, então o triângulo da base é equilátero. Aí, repara, como a altura é H e a base é L, você tem 3 retângulos de lados, LH, ó, LH, LH. Então a área lateral vai ser 3 vezes a área de um retângulo desse, que é base vezes altura, ó, base vezes altura. Então a área lateral vai ser 3 vezes a área do retângulo, beleza? No caso, se a base é um prisma quadrangular, a base é um quadrado nesse caso aqui, ó, certo? Você tem 4 retângulos. A face lateral são 4 retângulos. Lado vezes altura é a área de um retângulo. Então 4 vezes a área de um retângulo, bingo, você já tem a área da superfície lateral. No caso do hexágono, idem, você já sabe pegar a fórmula dele, da área desse cara aqui quando for preciso, tá bom? E aí, você tem 6 retângulos. Então a quantidade de retângulos, quando o prisma for reto, vai ser determinado pelo polígono, a quantidade de lados do polígono da base. Bacana? Tranquilo? E aí, sucessivamente, é só correr para o abraço. Nesse caso, eu tenho 6 retângulos. 6 vezes a área de um retângulo me dá a área da superfície lateral. Agora, a área lateral, então, você pode pegar por N vezes L vezes H, que é base vezes altura, ou seja, a área de um retângulo. Então, quantos lados tem o triângulo, você multiplica por área de um retângulo, você tem a área lateral. Ou, saca só, o perímetro vezes altura. Perímetro vezes altura. Perímetro é a soma de todos os lados. Beleza? Então, N vezes L é L mais L mais L, N vezes. A soma de todos os lados é o perímetro. Perímetro vezes altura, você consegue a área lateral. Agora, a área total é mais fácil que brigar com o irmão por causa de mistura. Por quê? A medida da área da superfície total é obtida pela soma das medidas das áreas da superfície das bases. Você tem 2 bases exatamente iguais. As áreas das bases contam, então são as 2 áreas. 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então a medida da soma da superfície total é obtida pela soma das áreas da superfície das bases com a medida da área da superfície lateral.
Bacana? Show de bola? Vamos para um exemplo que não tem na sua apostila. Tem-se um prisma reto de base hexagonal, então a base do prisma é um hexágono, ó. Um prisma reto de base hexagonal, cuja altura é raiz de 3 e cujo raio do círculo, que circunscreve a base, é 2. A área total desse prisma é... Vamos fazer só um rabisco aqui, ó. Então você tem um prisma hexagonal, não mande no desenho, velho. Saca só, ó. Aqui é mais fácil que brigar com o irmão por causa de mistura, lá, ó. É isso aqui. Então você tem um prisma hexagonal, tudo bem? Vamos dar uma arrumada nesse cara aqui, ó. Isso, quem sabe faz ao vivo, tá bom? Desce esse nenezão aqui. Ele disse que é o seguinte, esta altura aqui, essa altura é raiz de 3. Até aí tudo bem? Beleza. E ele falou o raio que circunscreve, então você tem a base aqui. Vamos pegar a base novamente? Pega a base assim, negrão. Ó, pega a base assim, fica mais fácil. Olha lá, aqui, aqui, aqui e aqui. Então você tem a base, olha lá, que o raio da base é 2. Se liga. Olha lá, ó, cujo raio do círculo que circunscreve a base, o raio é 2. Legal? Então qual é a área total desse prisma? Meu irmão, se o raio é 2, olha só, se o raio é 2 é porque o lado desse hexágono também é 2. Porque o polígono regular cujo lado é igual ao raio é só o hexágono. Somente o hexágono regular. Certinho? Então a área, ele quer agora a área total desse prisma. Então eu preciso, área total, ó, área da base, 2 vezes a área da base, mais a área da superfície lateral. Certinho? Essa é a área total. Então a área da base, quem que é a área do hexágono? A área do hexágono é 6L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Beleza? 6L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. A área é 6... Opa, aqui já quem simplifica descomplica. Já as meninas vão brigar comigo aí agora. Simplifica aqui por 2 e por 2. Aqui é 3 e aqui é 2. Então vai ficar 3, 2 ao quadrado, raiz de 3, sobre 2. Quem simplifica, descomplica. Corta esse 2 com 2, sobrou 2 aqui. Então a área da base é 6 raiz de 3. Então 2 vezes 6 raiz de 3, ó, 2 vezes a área da base, que é 6 raiz de 3, mais a área lateral. Quanto vale o lado aqui? O lado vale 2, certinho? Quanto vale a altura? Raiz de 6. Então, a área lateral, você tem 6 retângulos, base vezes altura, 2 vezes raiz de 3, olha lá, ó, 2 vezes raiz de 3, beleza? Então, olha que legal. Você tem 12 raiz de 3 e você tem 12 raiz de 3, então você tem 24 raiz de 3. Alternativa B de bola. Show de bola? Pegou o jeitão? Vamos adiante. Volume do prisma. Vamos ver. Para o cálculo de volume dos prismas, é necessário inicialmente compreender o princípio de Cavalieri. Isso é muito importante. Bonaventura Cavalieri, 1598 a 1647. Época mais ou menos que dava aula, quem dava aula para ele era o professor Johannes, o professor, o Marcão, a Viga, essa galera aí. Sólidos que têm suas bases no mesmo plano alfa e que são interceptados por um plano beta. Então você tem suas bases, os 3 sólidos aqui, ó. As bases estão no plano alfa e aí você tem seções correspondentes aqui dado pelo plano beta, paralelo a alfa, determinando os sólidos seção de mesma superfície, ou seja, mesma área, são sólidos de mesmo volume. O que diz Cavalieri? Se a hora que cortou, que não importa a cara dos prismas, dá uma olhada, ó, a hora que essa seção dos sólidos, né, na verdade, prismas são esses dois, a hora que essa seção foi determinada pelo corte do plano com os 3 sólidos, ele informa que se essa área aqui é igual a essa área é igual a essa área é igual a essa área, ou seja, na verdade, essa área é igual a essa, que essa área é igual a essa, o que vai acontecer com a base? Os 3 sólidos têm o mesmo volume. Esse é um dos princípios de Cavalieri. Nós veremos mais, mas esse é um dos princípios de Cavalieri. Beleza?
Sendo o volume do prisma de base quadrangular, obtido pelo produto da medida da área da superfície da base pela medida da altura, então o volume dos outros sólidos também podem ser obtidos da mesma forma. O que ele está dizendo? Que, opa, volta lá, ó. O que ele está dizendo? Que se o volume desse cara aqui é a área da base vezes a altura, por Cavalieri o desse também vai ser e o desse também vai ser, e ainda serão iguais. Beleza? Então ele já está dizendo aqui que o volume de um prisma sempre será a área da base vezes a altura. Anote essa informação. Volume do prisma, área da base vezes a altura. Volume do prisma, área da base vezes a altura. Agora sim, vamos para o exemplo. A figura a seguir apresenta um prisma triangular regular reto. Qual é o volume em metros cúbicos desse prisma, em que a altura é 10 raiz de 3, então essa altura aqui, ela é 10 raiz de 3 metros, e a base é um triângulo equilátero, está inscrita em uma circunferência de perímetro igual a 4π. Então se liga, ele falou que essa base aqui, ó, está inscrita em uma circunferência, olha lá, está escrita em uma circunferência, que essa circunferência tem comprimento 4π. Olha lá, ó, 4π. Beleza? Então, como o comprimento é 2π vezes o raio, certo? Aqui você tem 2π vezes 2, dá uma olhada, eu não preciso nem dizer, né? Eu não preciso nem dizer que o seu raio é 2. Então, pega o centro aqui, pega o centro, esse raio aqui é 2. Legal? Aonde vai nos ajudar? Este raio aqui, ele está sobre a altura do triângulo equilátero, certo? 2 é daqui até aqui, ó. Ó, isso aqui é 2, que é o raio. Só que é o seguinte, esse ponto aqui, ele é bissetriz, mediana, mediatriz, altura, ou seja, aqui também é o baricentro. E o que o baricentro faz? Divide a altura de um triângulo equilátero em uma razão 2 por 1. Ó, 2 por 1. Ele separa em 3 partes iguais, o baricentro, aonde ele está determinando depois de 2/3. 2/3 que vai do baricentro até o vértice e depois 1/3 que vai do baricentro até o ponto médio de um dos lados. Certinho? Então esse pedacinho aqui também é 1. Olha lá, ó. Esse pedacinho aqui também é 1. Automaticamente a altura desse triângulo é 3. Olha que legal. A altura desse triângulo aqui é 3. Conseguiu sacar? Só porque você descobriu que o raio era igual a 2? Então, eu preciso descobrir a área deste triângulo para depois fazer base vezes altura dividido por 2. Porque ele quer o volume, certo? Ele quer o volume do prisma. Então, vamos lá. Eu sei que a altura é 3. Mas a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Beleza? A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. L é igual a 2 vezes 3 dividido por raiz de 3. Nós vamos racionalizar esse cara, porque o Negrão me ensinou lá no 9º ano, que precisa racionalizar. Automaticamente, o seu lado vai ser, ó, aqui embaixo vai dar 3, certo? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, então vai cortar esse cara com esses dois. Vai te dar 2 raiz de 3. Tudo bem? Então vamos fazer agora a área da base. Eu quero o volume para fazer a área da base vezes a altura. O volume está aqui, ó. Ó, área da base vezes a altura, certo? Vamos pegar a área da base aqui, ó. Área da base. Quem que é a base? Triângulo equilátero. Qual que é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembrou disso? Área da base, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quem que é o lado ao quadrado? 2 raiz de 3. 2 raiz de 3, todo mundo ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Atenção lá, hein? Atenção lá. A área da base, produto entre fatores, os dois levam na cabeça. O expoente, 2 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, certo? Que é 3, ó. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, que é 3, vezes raiz de 3, todo mundo sobre 4. Então, esse 2 ao quadrado vai embora com esse. A área da base é 3, raiz de 3. A área da base é 3, raiz de 3. Volume
A área da base que é 3 raiz de 3 e a altura é 10 raiz de 3. Então você tem 3 vezes 10, 30, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. O seu volume é 90. Está em metros? Metros cúbicos. Bacana? Tá aí o jeitão que você precisa atacar esses exercícios. Paralelepípedo. São prismas cujas bases são paralelogramos. Podem ser oblíquos ou retos. Paralelepípedo oblíquo, as 6 faces são paralelogramos. Paralelepípedo retângulo, as 6 faces são retângulos. Ah, professor, aqui pode ser um quadrado, mas um quadrado também é um retângulo. Nem todo retângulo é um quadrado. Paralelepípedo retângulo ou ortoedro. Então tá lá, o paralelepípedo retângulo. Você tem as arestas A, aqui é A, aqui ó, TU é A, XV é A, SR é A, P e Q é A, porque são paralelogramos, ok? Tem a mesma medida. E essa altura aqui, ó, TP, você vai chamar de C, tá vendo, ó? SX também é C, RV é C, QU é C. Bacana? E aí você tem essas medidas aqui, que é o Bzinho, ó, VU é B, RQ é B, aqui também é B, XT também é B. O paralelepípedo retângulo é o paralelepípedo reto que tem 3 dimensões diferentes. Comprimento A, profundidade ou largura B e altura C. Então aqui você tem a diagonal da base, ó. A diagonal da base por Pitágoras, D ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui você tem a diagonal do paralelepípedo. Aqui você tem a diagonal do paralelepípedo. D ao quadrado mais C ao quadrado é igual a Dzão ao quadrado. Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado é igual a Dzão ao quadrado por Pitágoras. Mas quem é o Dzinho ao quadrado? A ao quadrado mais B ao quadrado. Então vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado, que é o Dzinho ao quadrado, mais C ao quadrado, você tem a diagonal do paralelepípedo, ou seja, é a soma das 3 dimensões aí ao quadrado. Bacana? Área do paralelepípedo. Bom, você tem as duas bases superiores, como é um prisma, se você deixar ele nessa posição, você tem 2 bases exatamente iguais. Então você tem 2 vezes A vezes B. Depois você tem 2 bases aqui, ó, A vezes C. Essa aqui, ó, tá vendo, ó? É A vezes C, a área dessa base aqui, que é igual a da outra que está no fundo. Você tem 2 dessas. E 2 B vezes C, que é essa lateral com essa daqui. Quem quiser colocar o 2 em evidência, colocar a soma do AB mais AC mais BC, tranquilo. Essa é a área total do paralelepípedo. Volume do paralelepípedo. Como ele é um prisma, ela vai ser a área da base vezes a altura. O volume de um paralelepípedo pode ser obtido pelo meio do produto da medida da área da superfície da base pela medida da altura, ou seja, porque ele é um prisma. Mas quem que é a área da base? A vezes B. Quem que é a altura? C. Então, no caso do paralelepípedo, o volume é o produto entre as 3 dimensões. A vezes B vezes C. Sacou? Esqueça seu nome, mas não esqueça essa fórmula. Parabéns aos flamenguistas. Aí não podia deixar passar, né? Fazer o quê? Vamos ver um exemplo. Admita que, ao congelar-se a água, aumenta em 1/15 o seu volume. Então, assim que você congela a água, acredita-se que ela aumenta o seu volume em 1/15 que vai ser aumentado. O volume da água a congelar, ainda não congelou, o volume da água a congelar pode obter-se um bloco de gelo de 10 por 5 por 6 centímetros em ml. É D, então é o seguinte, ele já te deu o volume. Ó, ele te deu o volume do bloco de gelo. Tudo bem? Volume do bloco é o produto entre os 3, que é um paralelepípedo. Legal? O bloco de gelo vai ser um paralelepípedo. Então vai ser A vezes B vezes C. O volume vai ser 10 vezes 5 vezes 100. Esse volume vai ser 300 centímetros cúbicos. Esse volume aqui, transferindo em ml, é 300 ml. Ok? 1 centímetro cúbico, 1 ml. 1 metro cúbico, 1000 litros. Ok? Bacana? 1 decímetro cúbico, 1 litro. E aí você já sabe que o volume do bloco de gelo é 300 ml. Legal?
Agora, saca só. Você sabe que o volume da água mais 1/15 o volume dela mesma é igual ao volume dela na hora que ela congelou, ao volume do bloco, que está aqui, ó. Certinho? Ao volume do bloco. Bom, vamos colocar em evidência aqui volume da água, ou seja, que multiplica 1 mais 1/15 igual a quanto? 300. Olha que legal. Igual a quanto? 300. Então, aqui você tem, joga no supletivo, ó. Joga no supletivo aqui 15 aqui e 15 aqui. Então você tem 16/15. Legal? Volume da água vezes 16/15 é igual a 300. E aí, esse cara está dividindo, passa multiplicando, o outro passa dividindo. Ok? Volume da água é igual a 300 vezes 15, tudo isso sobre 16. Ok? Maravilha? E a hora que você simplificar esse cara, fazer toda essa conta que o Negrão está com preguiça de fazer conta, o volume da água é 281,25. Bacana? Dá para tentar enganar o caboclo aí, ó. Mas não é o caso de vocês. Vocês estão espertos. Beleza? Vamos lá. Cubo ou hexaedro regular. O cubo é o prisma reto que tem todas as faces quadradas. Bom, já é de conhecimento de vocês lá do 9º ano, quando vocês tiveram aula com o Negrão, que a diagonal da base por Pitágoras, olha lá, ó, diagonal da base é a diagonal do quadrado, é lado raiz de 2, como lado é aresta, aresta raiz de 2. E por Pitágoras, a diagonal do cubo, certo? Vai ser esse cara ao quadrado, mais a raiz de 3 ao quadrado, perdão, mais a raiz de 2 ao quadrado. Legal? E aí vai te dar o resultado de A raiz de 3. Então, diagonal de uma das bases, A raiz de 2. Diagonal do cubo, A raiz de 3. Área do cubo, não preciso nem dizer que é a área da base vezes a altura. Perdão, a área do cubo, olha o louco, Negrão. São 6 vezes a área de um quadrado. Você tem 6 faces. 4 faces laterais, as duas bases todas quadradas. Então, 6 vezes a área de uma das faces. Legal? 6 vezes a área de um quadrado é a área do cubo. Volume do cubo. Área da base vezes a altura porque é um prisma. Volume do cubo. Área da base vezes a altura porque é um prisma. Mas olha só quem é a área da base. A vezes A. A área da base é A vezes A. E a altura também é A. Então o volume do cubo, aresta ao cubo. Aresta ao cubo é o volume do cubo. Mais um exemplo. Se a medida da diagonal de um cubo é m, opa! Você já sabe que a diagonal do cubo quem é, né? A área total da superfície desse cubo em função de m tem medida igual a... Bom, ele falou que a medida da diagonal do cubo é m. Então a diagonal do cubo, ela é aresta raiz de 3. Essa é a diagonal do cubo. Beleza? E aí, ele quer a área da superfície, a área da superfície do cubo. Então você já sabe que a área da superfície do cubo, ela é 6 vezes A ao quadrado. Beleza? Ela é 6 vezes A ao quadrado. Ele falou que a diagonal vale m. Então aqui você tem m igual a A raiz de 3. Saca só. Agora o que eu preciso? O mais importante, eu quero 6 vezes A ao quadrado. Então eu preciso descobrir a aresta. Como é que eu posso descobrir a aresta em função de m? Só basta você fazer isso aqui, ó. M dividido por raiz de 3 igual a A. Esse cara é o meu A, certinho? E aí você vai ter aqui a área 6 vezes, quem que é o A? M sobre raiz de 3. Olha lá. Esse é o meu A. Então, ele está ao quadrado. Olha que legal. Então, a área do cubo em função de m vai ser 6, m ao quadrado. Ó, potência de um em cima e outro embaixo, os dois levam na cabeça. Expoente da fração, m ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado até meia-noite é 3. Quem simplifica, descomplica. Então, é 2m ao quadrado.
Bacana? Show de bola? Vamos para o próximo. É isso aí, galerinha. Então vamos partir para a sua apostila de número 3, página 30, atividade para a sala. Vamos acompanhar juntos, cracá, atacar a sua apostila. Exercício 7. Já fizemos até o 6. Uma formiga desconsidera o tamanho da formiga, encontra-se no vértice A do paralelepípedo reto na figura a seguir. Então aqui está a formiga, ignora o tamanho dela. A menor distância que ela precisa percorrer para chegar ao vértice B, ela está no vértice A, ela quer chegar no vértice B. A menor distância, você de repente pensa na diagonal do paralelepípedo, mas é o seguinte, ó, caminhando sobre a superfície do paralelepípedo é igual a... E agora? Pausa o vídeo, ataca o exercício. E aí? Matou a pau? Aproveitei para tomar um golinho de água, a garganta secou. Matou a pau? Então vamos ver se você conseguiu chegar. Olha o que o Negrão vai fazer. Eu vou planificar essa face e essa daqui de cima. Eu vou planificar essas duas. Elas vão ficar assim, ó. Aqui é o vértice B, tá vendo? Aqui é o vértice B, como eu estou planificando, ó. Aqui é o vértice A, onde está a figura, certo? A figura formiga. Então, se você pensou que ela poderia andar aqui e depois pegar a diagonal, é uma saída. Mas ela fazer esse movimento e esse vai ser mais longo do que se ela fizer esse aqui, ó. Sacou? Ela sai andando aqui, vai lá direto, ó. A antena, o radar dela. Quanto nós temos aqui? Aqui nós temos 8. Quanto nós temos aqui? Aqui nós temos 4. Beleza? Então você já sabe que esse cateto aqui vale 12. E este cateto aqui vale 9. Tudo bem? AB é a menor distância. Então AB, olha Pitágoras aí, ó. AB ao quadrado, isso aqui é o quadrado, tá? AB ao quadrado é 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Certinho? Bem, deixa eu ver uma coisa. 9 e aqui é 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Pelo triângulo 3, 4, 5, brother. Então a B é 15. Acabou o seu problema. Show de bola? Mas pode tacar Pitágoras que você vai encontrar. Vamos para o próximo. Exercício 8. Opa! Negrão não apagou corretamente aqui, ó. Exercício 8. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar grande quantidade de uma peça com o formato de um prisma reto triangular, cujas dimensões da base são 28 centímetros, 45 centímetros e 53 centímetros. E cuja altura é 28 centímetros. Então são as medidas, ok? Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto seja tangente às suas faces laterais, conforme a figura a seguir. Então você tem um prisma triangular, que a base é um triângulo que eu não sei que tipo de triângulo é, eu só sei que é escaleno, com as medidas 28, 45 e 53. E a altura também é 28. Beleza? Tá. Então se liga só. O raio de perfuração dessa peça, ele quer saber esse raio aqui, ó. O raio de perfuração dessa peça é igual a... Então qual é a saída que nós vamos encontrar agora para a gente resolver esse cara? Saca só. Muita atenção! Eu tenho um conteúdo sobre geometria plana lá do primeiro ano, que é o seguinte. Como? A gente vai rever isso. Você tem uma circunferência inscrita num triângulo. Então, se essa circunferência de raio R, você sabe que a área do triângulo, ó, área do triângulo, pode ser inscrita como semiperímetro, olha o semiperímetro, semiperímetro vezes o raio. Beleza? Semiperímetro vezes o raio.
E aí eu preciso descobrir a área desse triângulo aqui agora. Só que fica difícil nesse momento eu saber quem é a área desse triângulo. Primeiro, eu posso utilizar a área utilizando a fórmula do semiperímetro. Lembra disso? Certo? Chama esse cara de A, esse de B e esse de C. Vai pegar A menos B, ou seja, semiperímetro vezes A menos semiperímetro, vezes B menos semiperímetro, vezes C menos perímetro, tudo na raiz. Então é mais complicadinho. O que nós vamos fazer? Como esse triângulo aqui, ó, esse lado aqui é 53, eu fiz essa brincadeira aqui. 53 ao quadrado, vamos ver se é igual a 28 ao quadrado, mais 45 ao quadrado. Eu obtive as medidas. Aqui é 2.809, aqui é 784 e o 45 é 2025. 2025. Depois a gente usa lá. Você somando aqui vai te dar 2.809 igual a 2.809. Então, este triângulo é retângulo, velho. É retângulo. Um abraço. Vou mandar um abraço pro Bigode. Olha lá o Bigode, o Ramada. Enxergou esse camarada lá no segundo ano com facilidade muito tranquila. E eu dei os parabéns para ele. Certo? Então o lance é o seguinte, continuando. Esse triângulo é retângulo. Opa! Então a área desse triângulo eu posso pegar base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. 28 vezes 45 dividido por 2. Você já vai ter que a área desse triângulo vai ser 630. Olha lá, ó, 630. Olha que legal, cara. E de quebra, o que nós vamos pegar? O semiperímetro. Quem que é o semiperímetro? É a soma dos três lados, ó, 28 mais 45 mais 53 dividido por 2. Você já vai ter que o seu semiperímetro, ele vai te dar 63. 63. Agora ficou fácil, né, velho? Olha só, área do triângulo é igual semiperímetro, 63. Opa, já poderia ter colocado aqui, né? Semiperímetro vezes raio. Então é 630 igual a 63 vezes raio. Vou passar o 63 dividido, não preciso nem dizer. O nosso raio é 10. Bacana? Show de bola? É isso aí, galerinha. O Negrão vai deixar 3 exercícios extras para vocês brincarem. Eu vou enviar esses slides para vocês no grupo do WhatsApp. Resolvam, na dúvida, pode chamar o Negrão. Eu espero ter ajudado e até a próxima, se Deus quiser. Que legal, olha os exercícios aí, ó. 1, 2, 3. Uhul! É Corinthians!